Os personagens mais sérios de Cavaleiros do Zodíaco. Em Saint Seiya tem muitos personagens sérios e maduros, como Cavaleiros do Zodíaco se trata de um shonen com boa dose de carga dramática, é natural que tenham personagens mais sérios e menos engraçados ou brincalhões, com exceção de Seiya de Pégaso, que é um cara zoador às vezes e extrovertido. Porém, muitos personagens seguem a linha mais sério, então vamos trazer alguns na lista deste vídeo. O primeiro personagem sério de Cavaleiros do Zodíaco com certeza tem que ser Ikki de Fênix, ele que já chegando no torneio da Guerra Galáctica. Quem não lembra quando o Ikki apareceu pela primeira vez junto com os Cavaleiros Negros, um comportamento bastante alimentado pelo ódio. Ele é o irmão mais velho do Cavaleiro de Bronze Shun de Andrômeda, que treinou na Ilha da Rainha da Morte, acabando vendo Esmeralda, seu grande amor, morta por uma falha sua, e fica sabendo do terrível segredo do seu nascimento. Tais fatos são suficientes para que Ikki comece a odiar a tudo e a todos. Ikki então começa a comandar os Cavaleiros Negros em uma vingança contra Saori Kido, porém se arrependeu e agora luta pela deusa Atena, ajudando seus amigos e seus irmãos sempre que necessário. Porém, o seu comportamento mais sério, rude, continua. Mesmo ele estando do lado do bem, ele sempre tem um comportamento mais sério, diferente de outros personagens dos animes. Também outro personagem de comportamento bem sério é Shaka de Virgens. Mas ainda continuando em Ikki, mesmo quando era criança, era conhecido como o mais forte entre os 100 órfãos que treinavam para ser Cavaleiros de Atena. Desde pequeno cuidou de seu irmão mais novo Shun de Andrômeda, sempre protegendo do perigo. A personalidade de Ikki é drasticamente diferente de seus companheiros e é o oposto do seu irmão mais novo Shun, que é calmo, suave, carinhoso e muito emocional. Ikki é duro, frio e agressivo em uma pessoa muito distante. Outro personagem também, como a gente falou anteriormente, é o Shaka de Virgens. Shaka é um homem que possui grande poder, sabedoria e conhecimento, o que o fazem ser admirado e respeitado por seus companheiros. Aparentemente não demonstra piedade nenhuma por inimigos que ele julga como mais fraco e despreza aqueles que não possuem bons modos ao entrarem na casa de virgens. Shaka sempre busca lutar em nome da justiça e acredita nos ideais do grande mestre, porém não chegou a perceber que ele era na verdade Saga, que usurpou o posto do grande mestre. Isso porque Shaka detém de um dom que lhe permite enxergar a essência das pessoas, e a essência que Shaka enxergava no grande mestre era a bondade, que era comparada à de Deus, que acabava mascarando a essência maligna que era comparada a um demônio. Você pode observar que Shaka, entre os Cavaleiros de Ouro, é um dos mais sérios e também serenos, também muito sensato e inteligente. Por isso, ele tem que estar aqui nesta lista como o mais sério entre os Cavaleiros. O próximo na terceira colocação é Shiryu de Dragão. Calmo e honrado, justo e amigo são adjetivos que facilmente descrevem Shiryu, que por mais sangrentas que sejam as batalhas nas quais se envolve, ele sempre acaba prevalecendo. Seu cosmo amplia-se cada vez mais graças a essas situações, tornando-o capaz de derrotar poderosos inimigos. De personalidade séria, não teme dar a sua vida por uma causa justa. O Cavaleiro de Dragão também é considerado mais sábio e mais maduro do quinteto, sendo uma espécie de líder nato que acompanha Saori Kido. Outro personagem também bastante sério é Yoga de Cisne de Cavaleiros. Yoga parece calmo, controlado e distante. Ele possui uma mente rápida e analítica e é o mais quieto entre os personagens protagonistas. Abaixo da superfície, no entanto, ele é apaixonado, dedicado a seus ideais e extremamente sensível, com emoções sempre no limite.
Segundo Kurumada, Yoga representa mais frieza do que os outros. Tendo isso em conta, Yoga tem uma personalidade menos definida entre os 4 principais cavaleiros de bronze, tendo alguma ou em comum coisa com cada um dos 4 outros irmãos, como a agressividade de Ikki, a ternura de Shun, a inteligência de Shiryu e o dinamismo de Seiya de Pégaso. Há consideráveis diferenças entre sua caracterização entre as versões de anime e mangá. Yoga é um dos personagens favoritos para mim de Cavaleiros do Zodíaco. Outro personagem sério do anime Cavaleiro do Zodíaco é Aiolia de Leão. É um dos mais nobres e valentes Cavaleiros de Ouro, sempre disposto a lutar pela justiça, devido à acusação de traidor recaída sobre seu irmão. Aiolia devotou a vida para limpar a honra. Possui um caráter sereno e grandioso. Quando Seiya pretendia abandonar o treinamento devido a não suportar mais o preconceito que sofria por ser oriental, Aiolia o motivava a ficar dizendo que a origem nunca impediu ninguém de ser cavaleiro. No entanto, Aiolia pôde ser impetuoso como ao enfrentar os espectros que tentava atravessar a casa zodiacal, ou quando combateu os cavaleiros renegados na saga de Hades. Apesar de sua personalidade explosiva, tem um coração puro que distingue rapidamente o justo. Por isso foi um dos primeiros Cavaleiros de Ouro a reconhecer a autoridade de Atena. O próximo é o seu irmão, o Cavaleiro de Sagitário, Aiolos. Aiolos está junto aos jovens Cavaleiros de Ouro quando Xion apresenta a recém-nascida deusa Atena. Xion diz que logo ele morrerá e então devia escolher um sucessor para o cargo do Grande Mestre. Shura então se levanta e aponta Sagitário junto ao Saga de Gêmeos como os únicos entre os 12 Cavaleiros de Ouro que poderia sucedê-lo, uma vez que o mestre ancião não poderia exercer tal cargo, dada a sua missão de vigiar o selo de Hades. Xion afirma que sabe disso e Shura pede desculpas por exceder. Logo, Xion afirma que a Guerra Santa contra Hades começará em breve, que era para os Cavaleiros de Ouro regressarem aos seus treinamentos. Muito tempo depois, Aiolos encontra Saga dormindo. Então o Geminiano subitamente acorda. Aiolos então diz que estava pensando em recomendar Saga como um novo grande mestre, fazendo Saga chorar, que foge dali, o deixando sem entender o que aconteceu. Esse cavaleiro é muito importante na história, pois é ele que entrega a bebezinha Saori Kido aos cuidados de Mitsumasa Kido. Aiolia é um cavaleiro também justo, nobre, sensato e também muito fiel aos seus ideais. Ele enfrentou Shura de Capricórnio, que era o cavaleiro mais fiel e leal a Atena, em uma batalha muito justa. Porém, infelizmente, ele acaba falecendo e, como foi dito, antes de falecer, ele entregou o bebezinho Saori Kido aos cuidados de Mitsumasa Kido. Esse personagem é um dos personagens chaves para a história de Cavaleiro do Zodíaco, pois ele tem muita relevância. Outro personagem também bastante sério em Cavaleiro do Zodíaco é o Cavaleiro de Ares, ou melhor, Mu de Ares, Mu de Jamiel, que também conserta armaduras. Mu é o mais tranquilo e pacífico dos Cavaleiros de Ouro, no entanto, é um dos mais poderosos no recorrer à violência em situações extremas. As palavras são as suas armas na maioria dos casos. Apesar de sua aparência jovem, Mu mostra maturidade e grande sabedoria. Ele aprecia uma vida tranquila e isolada, explicada pela ponte que leva à sua casa em Jamiel, que poucos podem passar e muitos faleceram tentando. Mu tem um vasto conhecimento na arte de restaurar armaduras dos cavaleiros atenienses. Normalmente mostra frieza e distanciamento para aqueles que conseguem chegar à sua torre em Jamiel. O próximo agora é um vilão, Julian Solos, ou melhor, Poseidon. Como herdeiro da família Solos, Julian tinha afinidade com o mar, o qual dizia que iria governar um dia. Quando pequeno, mostrou bondade ao devolver um peixe encalhado ao mar. Como hospedeiro, demonstra uma postura controlada, nunca se entregando à ira, sempre de postura e ar dignos, compatíveis com o imperador dos mares, mesmo diante das ameaças que os cavaleiros lhe ofereciam. Julia parecia divertir-se, inferiorizando seus rivais ao manifestar os poderes de Poseidon. Apesar de tudo isso mostrar um comportamento arrogante, Julian tinha empatia pelo próximo.
Outro também é o Sorrento de Serene. Sorrento é um dos generais marinas. A sua flauta priva o inimigo de suas forças e seu poder foi capaz de encurralar até mesmo o Cavaleiro de Ouro, Aldebaran de Touro. Ele protegia o pilar do Oceano Atlântico Sul, porém acabou derrotado por Shun de Andrômeda. Dono de um coração puro, acreditava que purificar a face terrestre era o caminho para que Poseidon pudesse criar a utopia na Terra. Entretanto, quando conhece o amor de Atena, percebe que era um engano. No final, volta a ser apenas um humano e sai pelo mundo para ajudar as vítimas das chuvas, junto com Julian Solos. O próximo personagem da lista é Febo Abel, do longa-metragem Os Defensores de Atena. Abel foge um pouco ao padrão comportamental dos deuses, enquanto outros irão mostrar uma postura arrogante ou conduta descontrolada. O deus do sol mantém o ar sereno e a amabilidade. Enquanto esteve junto da irmã, Abel mostrou-se carinhoso e cortês, mesmo depois quando Atena opõe-se à ideia de punir a humanidade. Abel se controlou muito, embora seu olhar tenha adquirido um aspecto sombrio. Ao enfrentar Ceia vestido com a armadura de Sagitário, Abel ainda mostrava-se controlado. O próximo cavaleiro sério é de Asgard, Thor. Antes de se tornar um guerreiro deus, dividia sua comida com os pobres de Asgard. Tem como arma um martelo de Thor e trava uma luta intensa com Ceia de Pégaso. Assim como os demais guerreiros, não acredita que Hilda pudesse estar enfeitiçada, então Ceia o derrota. O golpe principal é o Hércules Titânico. Em uma luta contra Ceia, admite que Thor foi o mais forte que ele havia enfrentado desde então e fica impressionado com o seu poder. Outro também que é cavaleiro sério, com comportamento bastante sensato, é o Ragn, também um cavaleiro de Odin, um dos guerreiros mais leais a Hilda e também um dos mais poderosos juntamente com Siegfried. Tem uma relação especial com Freya, a irmã de Hilda, o que fez a sua raiva contra Yoga aumentar ainda mais, pois ele acreditava que o Cavaleiro de Cisne estava manipulando a Freya. Desde a infância, treinou em uma caverna vulcânica, domina tanto o fogo quanto o gelo. Na luta contra Yoga de Cisne, acaba perdendo com muita dificuldade, não acreditando que Hilda estava enfeitiçada. Seus golpes são o Força Congelante e o Raio de Fogo. Outro cavaleiro de Odin bastante sério é Bado, e também tem o Shiro, que são irmãos gêmeos e têm personalidades semelhantes. Bado é irmão gêmeo de Shido e é o mais poderoso. Foi ele que foi responsável pela derrota de Aldebaran de Touro. Desconhecido por todos os outros cavaleiros, à exceção de seu irmão Hilda, foi descoberto por China, que o enfrentaria mais tarde. Quando pequeno foi abandonado por sua família, já que em Asgard acreditava-se que gêmeos davam má sorte. Sempre ataca junto com seu irmão, porém nunca aparece só. Então, amigos otakus, esse foi um vídeo com a lista e o ranking dos personagens a ver mais sérios e sensatos de Cavaleiros do Zodíaco. Então deixa aqui abaixo nos comentários se tem algum outro personagem que você considera sério, algum Cavaleiro de Ouro como Camus de Aquário ou Siegfried, também um guerreiro de Odin, algum outro cavaleiro que vem à sua mente que é sério, ou algum outro deus de Cavaleiro do Zodíaco que tem um comportamento e uma personalidade bastante séria. Deixa aqui abaixo nos comentários se ficou faltando algum a seu ver, certo? Aproveita também, deixa seu like, curte, comenta e compartilha, pois o triplo C é importante também para que o YouTube entenda o engajamento aqui do canal e possa distribuir nossos vídeos para mais pessoas, certo? E também ativa o sininho de notificação para receber todos os novos lançamentos aqui do canal. Então terminamos aqui essa lista. Fiquem todos com Deus e até o próximo encontro.